Olá, amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar nosso estudo sobre a palavra de Deus e como é importante, né? A gente está buscando a Deus, a gente sabe estar sempre naquela preocupação de aprender. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus ele chega a dizer algo muito importante: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E é verdade, muitas pessoas estão sofrendo porque elas não têm conhecimento das coisas. E aí o sofrimento se torna maior. Porque quando você tem conhecimento, você tem condições de enfrentar qualquer situação, sabendo, acima de tudo, o que pode ocasionar, o que pode trazer aquilo à sua vida. Existem coisas que nós tomamos atitudes hoje e que amanhã pode trazer um transtorno muito grande. E isso é falta de conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você não toma atitude precipitada. E imagina você quando passamos a ter o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade. E Jesus, preocupado com isso, no Sermão da Montanha, chamando a multidão toda que estava com ele, diz assim, Mateus capítulo 5 e o versículo 1 em diante. Vendo Jesus as multidões, saiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que coisa, né? Olha Jesus falando. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, dizerem coisas as quais você não cometeu. E lá no monte, no sermão, ele começa dizendo algo importante. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O reino do céu são dos humildes. Que quando se fala em humilde, muitas pessoas pensam, quer dizer então que para receber o reino dos céus é preciso então ter uma vida negativa, uma vida sem condição financeira, ter uma vida miserável? Não. Ser humilde não significa ser pobre. Ser humilde não significa estar sem dinheiro, ao contrário. Eu conheço pessoas riquíssimas que são humildes, mas conheço também pessoas pobres financeiramente, que é um problema, orgulhosa, metida, né? É pessoas que é difícil de se lidar com ela. E aí? Então, quando o Senhor Jesus fala da humildade, é muito importante você entender isso. Humildade, ser humilde, significa você ser uma pessoa disposta a ouvir, a entender, a respeitar, a compreender aquilo que as pessoas falam com você. Eu já vi muitas pessoas
que condição financeira muito elevada, muito conceituada, mas é aquela pessoa que ouve, aquela pessoa que está sempre pronta para ouvir. Mais para ouvir do que para falar. Tem até uma história, né? Dizem quem ouve planta. Quem fala, colhe. E é verdade. Quantas pessoas têm colhido um fruto horrível, um fruto ruim, têm levado uma vida totalmente desregrada, estão levando uma vida totalmente contrário àquilo que ela tanto deseja. Mas tem outras pessoas que estão prosperando, estão crescendo, estão sendo abençoadas. Por quê? Porque elas estão sempre prontas mais em ouvir do que falar. Então, quando o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é dos humildes, ele está dizendo, se você estiver disposto a obedecer, se você estiver disposto a ouvir, a compreender, a andar, a trilhar o caminho da fé, porque o caminho da fé não é fácil não, viu, gente? O caminho da fé não é para todo mundo, não. Jesus mesmo disse isso. Ele diz, olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, justamente por causa disso, porque não tem paciência, não tem a humildade de ouvir, de obedecer, de compreender. Ela não tem aquela preocupação de ouvir e procurar entender. Porque quando alguém diz algo, o que a gente entende? Muitas pessoas têm uma reação, e às vezes uma reação negativa. Mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, qual é o problema, qual é a dificuldade, o que aconteceu com ela antes. Você entende? Então, quando a pessoa ela está disposta a obedecer, a entender, a compreender, realmente essa pessoa é humilde. Então, Jesus fala que nas bem-aventuranças, a primeira coisa que a Bíblia fala é justamente isso. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é humilde de espírito? É aquela pessoa que está sempre pronta para ouvir, mais pronta para ouvir do que para falar. É aquela pessoa que está sempre pronta para obedecer do que mandar. Você entende? E o reino dos céus, o reino de Deus, ele é para esse tipo de pessoa. A pessoa pronta para estar ali. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver quando Moisés teve um encontro com Deus. Quando Deus falou com Moisés, Moisés disse assim, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus falou com Abraão, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus falou com Samuel, eis-me aqui, Senhor. Você entendeu o que é a humildade? A humildade, ela cria dentro de nós uma sensibilidade para ouvir, para entender e para mais obedecer do que agir. Porque a Bíblia diz, tem porventura o Senhor prazer em sacrifício? Qual é o prazer de Deus? O sacrifício ou em obedecer? Então, para Deus, o mais importante é obedecer, né? E a desobediência é considerado pecado de feitiçaria. Então, meu amigo e minha amiga, veja que coisa maravilhosa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. É para essas pessoas, é para você. Se você quer se tornar uma pessoa humilde para Deus, se você estiver disposto a ouvir, a compreender o que Deus quer falar com você, se você estiver disposto a fazer aquilo que Deus determina na sua vida, então Ele vai te abençoar. Essa é a primeira bem-aventurança. A segunda diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quer dizer, então, eu tenho que derramar lágrima. Esse choro aqui, ele representa sofrimento, dor.
Esse choro representa, muitas das vezes, aquele sufoco que você paga, aquela injustiça que você enfrenta, mas você fica calado. Você leva aquilo para Deus e diz: Senhor, veja o que eu estou passando, veja o que eu estou enfrentando. Senhor, a minha dor é grande. Verdade é que os meus inimigos são numerosos, são grandiosos, são poderosos neste mundo, mas o Senhor é maior ainda. O Senhor exalta, o Senhor levanta o caído, mas o Senhor também derruba, o Senhor destrói aquele que é orgulhoso. Então, chorar, esse chorar aqui é aquela pessoa que anda no caminho certo, no caminho da fé, aquele que não olha para as dificuldades, aquele que não se contamina, aquele que está sempre pronto para olhar, para ouvir e para obedecer a Deus. Terceiro, diz assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu volto novamente ali em Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, um homem que tinha domínio próprio, um homem que ele procurava ouvir aquilo que Deus estava falando. Ele estava sempre pronto, eis-me aqui, Senhor. Ele estava pronto sempre, sempre. E por isso ele venceu. Moisés se tornou um homem tão especial para Deus, sabe por quê? Não é porque ele era forte, não é porque ele era grande, não. A grandeza que havia em Moisés era o homem interior, obediente, manso, sempre pronto mais para ouvir do que para falar. E tudo que Deus determinado, Moisés vai. E às vezes que Moisés falou alguma coisa, Deus disse para ele: Moisés, por que tu clamas? Diga o povo que marcha, vai em frente. E você levanta o teu cajado, toca na água e o mar se abriu e o povo passou. Então Moisés passou por essa experiência em ser manso. O manso, ele é diferente daquela pessoa braba. O brabo, ele não ouve, ele não atende, ele não raciocina. O brabo, o violento, ele toma atitude de acordo com aquilo que os seus olhos estão vendo. Ao passo que o manso, ele busca a orientação em Deus. Você lembra do próprio Jesus? Quando lá no Monte Getsêmani estava chegando a hora em que ele seria crucificado, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então ali, Jesus estava buscando no Senhor o quê? Buscando a orientação. E a mansidão não deixa você cair na cilada do inimigo. A mansidão não deixa você tomar decisões precipitadas. Quantas pessoas deixaram de ser felizes, perderam o emprego, perderam o relacionamento, porque não foram mansos, não pararam para falar com Deus, para pedir orientação, tomaram decisões precipitadas. E a mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. A mansidão leva-nos a pensar mais. A mansidão leva o crente, principalmente, a orar. Quando ele está numa dificuldade, quando ele está enfrentando um problema, ele não toma decisão. Ele vai orar, ele dobra o joelho: Senhor, é da tua vontade? É assim mesmo? O que eu faço? Qual é a forma? De que jeito que eu tenho que agir? E Deus, através do Espírito Santo, toca no coração daquela pessoa e muda o jeito. Ele transforma aquela situação e a pessoa se torna abençoada. Depois, a Bíblia fala assim: bem-aventurado os que têm fome
e sede de justiça, porque serão fartos. O que é ser uma pessoa farta? Uma pessoa suprida, as necessidades supridas. O fulano é farto, farto de presença de Deus, farto, cheio do Espírito Santo, é uma pessoa abençoada financeiramente, o pão na mesa dele não falta, tudo para ele dá certo. Mas a Bíblia que diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É aquele que não age pela sua própria vontade. É aquele que passa por uma situação, ele está vendo que ele está sendo injustiçado, mas ele não age como na lei, né? Dente por dente, olho por olho. Não. A pessoa, quando ela tem fome e sede de justiça, ela busca a Deus. Senhor, eu estou passando por isso. Ele também não fica justificando, não, porque eu faço, não. Ele diz, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração. Tu sabes o que está dentro de mim. Lembra quando Deus enviou o profeta para falar com Ezequias, que ele ia morrer, que ele arrumasse a casa dele? Ezequias simplesmente ele agiu dentro dessa palavra. Fome e sede de justiça. Senhor, sede se lembrar que eu andei diante de ti com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Acabou. Você entende o que é a pessoa que tem fome e sede de justiça? É isso aí. E aqui diz, né? Que coisa maravilhosa. Tem fome e sede de justiça porque serão fartos. Qual foi a fartura? Qual foi a resposta para Ezequias? Deus disse, Ezequias, volta lá e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos, vou curá-lo, manda ele vir aqui na minha casa me adorar e eu vou dar livramento contra os seus inimigos e vou prosperar a vida dele grandiosamente. Você entende como é que é importante a pessoa ela ter aquela vontade, aquela sede, né? Aquela fome? Deus, a tua justiça, é a tua justiça, é o teu poder que eu quero, que seja feita a tua vontade, não pensando na destruição das pessoas. Ah, Deus está comigo, mata, destrói. Não, Senhor, que a tua justiça venha, seja feita a tua vontade. E a partir dali, as coisas começam a mudar. No próximo vídeo, nós vamos continuar, tá certo? Nós vamos ficar aqui nessa. Eu creio que Deus mandou que eu dissesse para você, através da fé, da palavra, que você tivesse esse coração, esse entendimento, que você fosse mais humilde, seja mais humilde, não perca as bênçãos de Deus, seja mais humilde em ouvir, ouça mais, sabe? Ouça mais, obedeça mais, faz aquilo que Deus está mandando, para que você possa ser abençoado, porque a pessoa que ouve, ela planta, mas quem fala, colhe. E muitas das vezes, no momento de raiva, no momento ali, sabe, de rancor, você acaba falando coisas que não deve. Você acaba destruindo o casamento, acaba destruindo a sua vida, acaba acabando com relacionamentos, acaba perdendo negócios. Quantos que perderam indústria, fábricas, lojas? Por quê? Porque falou demais, não foi humilde. De repente uma pessoa vem, deu-lhe uma cacetada, mas o certo seria você respirar e amém. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. O Senhor está vendo o que eu estou enfrentando. Senhor, está nas tuas mãos. Na hora ali, aparentemente parece que você perdeu, que você foi covarde, que você não foi homem suficiente para resolver. Não, você agiu certo. Se você ficou calado, se você não falou nada, você agiu certo.
Aguarde que você vai ver o que Deus vai fazer em seu favor. Depois você vai dizer, é bem que aquele pastor falou. Deus quer dar algo muito grande para você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te fazer feliz. Tá certo? No próximo vídeo a gente vai continuar e eu quero deixar para você aí, para você dar o seu like, se inscrever. Gente, se inscreva. Me ajude a crescer, porque crescendo o canal eu vou trabalhar mais. E eu quero trabalhar em favor de vocês, em prol de vocês, porque eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que lutar mais. E é isso que eu quero. Eu quero gastar a minha vida pregando a palavra. Eu não quero ficar sentado, eu não quero ficar esperando as coisas acontecer. Tá aí. Você coloca aí, dá o like, se inscreva, passa isso para um amigo, para uma amiga, alguém que está sofrendo muito. Mostra para essa pessoa e diga, olha, fulano, está aqui, ó, assista aí o canal do pastor Jorge, né? Qual é o nome do canal? Jorge Nero Oficial. Canal Jorge Nero Oficial. Tá certo? Eu quero, inclusive, deixar para você agora, aí nos comentários, você coloca os nomes das pessoas que precisam de oração, que estão sofrendo, que estão precisando de um milagre, que está passando um momento muito difícil, uma libertação dos vícios, das drogas, tá certo? Já está aí, põe aí, pode aproveita, e aí nos comentários, você vai ver, comentário, ali você coloca os nomes dessas pessoas e eu vou orar por você, tá bom? Nós estaremos ali na Rua dos Casados, 388, no bairro Santo Amaro, ali, Recife, Pernambuco. Aonde fica isso, pastor? Próximo ao Shopping Tacaruna. Você é o meu convidado todo especial. E o horário dos cultos, às quartas e às sextas-feiras, serão às 19 horas. Aos domingos, às 18 horas. Eu estarei 1 hora antes ali orando e pedindo a Deus em seu favor. Tá certo? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão de poder esteja estendida para este povo, para esta pessoa que está hoje pela primeira vez assistindo, por aquele que já está há muito tempo, meu Deus, abençoe também a Luciana, Senhor, abençoe também a vida da Marli, do Paulo, da Kátia, do Emiliano, da Pâmela, abençoe também o Wagner, abençoe o Gutina, a família dele, a Priscila, o Ronan, abençoe a todos com o teu poder, Espírito Santo, visita também a Marlene, a dona Marlene, lá em Bicas, Pai, visita ela, abençoa ela, aquilo que ela deseja, aquilo que está no coração dela, que ela não falou para ninguém, mas o Senhor sabe o que ela está precisando. Senhor, realiza esse desejo, dá a ela essa vitória, em nome de Jesus. Visita os hospitais, os presídios, manicômio, aonde quer que tenha alguém doente, visita, cura, liberta, transforma, cura essa pessoa da coluna, dor de cabeça, dor nos rins, no baço, no útero, no ovário, nas pernas, nos braços, dores de cabeça, problema nas vistas. Senhor, dá vitória ao teu povo. Abençoe a todos em nome de Jesus. Eu entrego tudo e todos nas tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, tá certo? Um abraço a todos com muito carinho. E olha, eu senti no coração de falar isso aqui. Que Deus abençoe a dona Marlene, esse desejo que você tem. Você não contou para ninguém, não é verdade? Pois é. Mas como é que o senhor sabe, pastor? Eu não sei. Deus está tocando no meu coração para falar isso para você. Esse desejo seu vai se realizar em breve. Deus te abençoe. Fique com Deus.